Olá, amigos. 7 de abril de 2020, legítima defesa em foco. Ainda com o país a enfrentar esse lockdown absurdo relacionado à epidemia da Covid-19. Temos que continuar a falar do assunto que nos interessa. Comentamos no último programa que os nossos detratores, principalmente, poderiam e certamente utilizarão contra nós essa iniciativa de ficar a falar da questão da legítima defesa, da questão da posse mansa e pacífica de armas de fogo pelos cidadãos em meio a uma crise de saúde pública como essa. Mas é exatamente nessas crises gravíssimas que os povos aguerridos sabem muito bem que possuir armas de fogo, ter disponibilidade de armas de fogo, acesso imediato a armas de fogo, é absolutamente necessário para a segurança de todos, para a segurança da coletividade, para impedir que, se as coisas se agravarem, principalmente vindo a afetar a própria força policial, os criminosos possam tomar conta da situação, os rapineiros possam tomar conta da situação. Isso é o que faz um povo aguerrido e assim pensa um povo aguerrido. Prova disso é que, segundo matéria do jornal Washington Times, que vamos lhes mostrar aqui, no mês de março, exatamente em meio à crise da Covid-19, que está aí por todo o mundo, mas também nos Estados Unidos, a venda de armas de fogo aos cidadãos simplesmente aumentou 85%. 85%. Os americanos compraram no mês de março nada menos do que 2,5 milhões de armas de fogo. 2,5 milhões de armas de fogo. Daí o incremento de 85%. O FBI, o Federal Bureau of Investigation, que efetua as verificações de antecedentes para compras de armas, informou, isso consta da mesma matéria, que no mês de março foram feitas mais de 3,3 milhões verificações de antecedentes. Obviamente, o primeiro passo para a venda de arma de fogo a um cidadão, mesmo lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque esse povo sabe muito bem que precisa estar permanentemente em condições de prover a sua própria defesa. E se lembra muito bem das monstruosidades praticadas mesmo lá por certos governantes em momentos de crise que custaram muito caro aos cidadãos. Lembramos aqui o que comentamos na época em um dos nossos programas, a famosa calamidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, o furacão Katrina, em que o prefeito daquela cidade e o chefe de polícia fizeram um grande favor, não é? Um grande favor, que todo esquerdista sabe muito bem fazer, à população, de desarmá-la, desarmar os cidadãos comuns, em plena calamidade do Katrina, abrindo o caminho como efetivamente abriram prefeito e chefe de polícia, para que todos os rapineiros em atividade no meio daquela calamidade pública simplesmente tivessem total facilidade para tomar de assalto os lares, para tomar de assalto as residências, para tomar de assalto os estabelecimentos comerciais. Sei lá se foram responsabilizados por isso, espero que hajam sido pelo menos politicamente responsabilizados por isso. Mas esse povo não se esquece dessas monstruosidades e luta contra elas, e se prepara contra elas. Tem de estar preparado efetivamente. É assim que um povo aguerrido pensa e age. Por outro lado, em outras partes do mundo, e infelizmente esta é uma das partes do mundo, os carneiros só ficam rezando, só ficam a rezar, para que quando os lobos perceberem as facilidades que têm, vão para outro endereço, infelizmente. Observem que o tema da legítima defesa, o tema da posse de armas de fogo, simplesmente desapareceu, aparentemente, das aspirações das pessoas do noticiário.
Quando as pessoas voltarem às trincheiras para continuar a combater nessa guerra, talvez seja tarde. Nós esperamos, claro, que não cheguemos a um estado de anomia, não cheguemos a um estado de falência da autoridade pública. Mas, se isso acontecer e as pessoas vierem a pensar na necessidade de se armar, já será tarde. Mas isso certamente não acontecerá com aqueles que servem de exemplo e deveriam servir de exemplo para o mundo, mais ao norte, aqui no nosso continente americano. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.